Olá, concurseiro, concurseira, chegamos! Mais uma prova Atualidades e traz hoje para você o seguinte tema: as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano. Exatamente isso. A ONU diz que é preciso cortar emissões de CO2 a zero até o fim de 2100. E se nós formos pensar, está aí, está chegando, está muito próximo, seus netos vão ver isso. O painel, grave isso, tome nota, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que atende pela sigla IPCC, ok? Sigla em inglês, divulgou no dia 26 de setembro um novo relatório que aumenta o grau de certeza dos cientistas em relação à responsabilidade sua, minha, sobre o aquecimento global. É mais ou menos de 95% a certeza que se tem, parece pesquisa eleitoral isso, 95% o grau de certeza que existe em relação às atitudes dos seres humanos para a mudança climática. E a coisa se torna cada vez mais séria, cada vez mais complicada quando nós pensamos em alterações climáticas, concurseiro. É extremamente provável, então, a chance que o ser humano, que o homem, aí eu não gosto de usar essa palavra, que o homem tenha causado danos à natureza ao ponto de provocar mudanças, principalmente na elevação da temperatura. Porque se mudar a temperatura, muda o clima do planeta. Mudando o clima do planeta, acontecerá o quê? Em alguns lugares secas, em outros enchentes, mudança nas doenças, mudança na agricultura, ok? Então esse documento que foi apresentado em Estocolmo, na Suécia, vai nos balizar em termos de atitudes daqui por diante. O IPCC, então, é uma coisa a ser estudada, a ser analisada, a ser pensada com muita cautela. Está aí, São Paulo, no mês de novembro de 2014, vive, quando a gente grava isso, é o momento que está acontecendo, o pior da história do ponto de vista de respiração em relação à poluição. E somando-se, não está com sérios problemas em relação à água, o governador de São Paulo não teve que ir até a presidência da República, dizer, olha, precisamos de 3 bilhões para começar a resolver o problema da água. Então, vamos olhar alguns infográficos que eu peguei da Folha de São Paulo para nós pensarmos sobre o tema. Tem a revista Veja também, que eu vou usar alguns dados. Os dados do IPCC foi publicado pelo Jornal Valor, pela Folha de São Paulo, pela Isto É, pela Veja, Carta Capital, todas elas publicaram. Não vou usar todas, vou pegar apenas duas aqui diretamente. Veja esse infográfico aqui da Folha de São Paulo que está muito interessante, me acompanhe lá. Perto do irreversível, como se não tivesse mais volta, né? Estudo defende que desmatamento deve não só acabar, como revertido para salvar a floresta. Vamos parar de pensar que a floresta é coitadinha, tá? Porque a natureza dá um pé na bunda do ser humano e ela se resolve depois. A devastação da Amazônia brasileira nos últimos 40 anos, ok? Nos últimos 40 anos. Vamos lá, começa com os seus pais aí praticamente. Degradação. 1.255.000.000 de quilômetros quadrados de degradação. Corte raso, 760.000 quilômetros quadrados. Aproximadamente, então, 2 milhões de quilômetros quadrados retirada seletiva de árvores de grande porte por madeireiras, certo? Latifundiários,
bancada ruralista do nosso país, que eles estão eliminando a floresta. Automaticamente, quase 20% da floresta sofreu o corte raso. Isso significa que é praticamente irreversível. Você destrói tudo quando você faz um corte raso. É uma destruição, assim, absurdamente inaceitável. Por quê? Vai solo, vai toda a biodiversidade e só um ou outro vai aproveitar por um tempo ínfimo esse dinheiro e fica um passivo ambiental lá para as gerações futuras. Para nós termos uma ideia de tamanho, porque esses números não casam na nossa cabeça, é difícil entender 2 milhões de quilômetros quadrados, veja a sequência do infográfico. O equivalente, então, a 3 áreas de São Paulo. 3, conte aí 3 São Paulo. Ou Alemanha e França juntas. E se for para uma unidade de medida mais próxima da sua mente, 184 milhões de campos de futebol é os 20% da floresta já degradada. É inaceitável isso. Isso aqui, então, para você ter uma ideia do tamanho do problema. E daí, o que tem a ver isso? Qual que é a bronca? A Embrapa, por exemplo, está fazendo um estudo bastante sério com café. Ela está induzindo e colocando, por meio de encanamentos, poluentes em algumas áreas de café para ver qual a reação que esses produtos têm. É claro que os estudos ainda estão no início, mas ela vem desenvolvendo isso. Já se sabe que alterações na temperatura, ar poluído modifica a quantidade de água, modifica a nossa saúde, porque respirar ar poluído é dramático. Eu que vivo em Curitiba, alguns dias esse ano, a garganta completamente amarrada, completamente ríspida, doída, e por causa da poluição. Um ar seco, que pode acontecer por um fenômeno natural, mas soma-se a poluição da cidade, fica complicadíssimo se locomover, fica complicadíssimo conversar, dar aula, usar a minha ferramenta de trabalho. Veja a questão dos impactos agora na continuação do infográfico. Olha só, então, impacto no clima. 1. Plantas da Amazônia transpiram, em média, 4 milímetros de água por dia. Então, 4 litros por metro cúbico, tá bom? 4 litros por metro cúbico. Uma árvore de 20 metros transpira 1.000 litros de água por dia. Olha que interessante o que acontece aqui. Significa que tem umidade no ar. Se existir a floresta, tem umidade no ar. Tirou a fotografia mental disso. Se tiver floresta, tem umidade no ar, olha o que vai acontecer. A floresta vai, de uma maneira, pelo chamado rio voador, guarde isso, rio voador. É chamado de rio voador a grande quantidade, a umidade que é levada para outras áreas. Por exemplo, que acaba chovendo nas áreas urbanas, tá bom? Por exemplo, as áreas urbanas. Então, um rio voador. E aqui, o item 3, quando você tem o corte raso da floresta, aqueles 20% que nós vimos lá atrás, vai acontecer o quê? Coloca-se gado e a quantidade de água que vai se transpirar por a grama que tem aqui onde que o gado está pastando é insignificante, é quase nada, concurseiro, concurseira, é quase nada. Grave, ó, daqui para cá. Quase. Então, quando eu faço uma grande devastação na floresta, sou um grande ruralista, bancada ruralista que está no Senado hoje, uma das grandes responsáveis pelo desmatamento em nosso país, ok? E elas usam a mão de obra escrava ainda para isso, em grande parte. Tirei essa floresta, deixo de
mandar para a atmosfera umidade, chamado evapotranspiração. Evapotranspiração também. Aqui no infográfico está transpiração, transpiro, mas pode aparecer lá na sua prova também, evapotranspiração. E além de tudo, a queima de combustível fóssil, que é gigantesca, somando com a diminuição da água. Jogamos dióxido de carbono na atmosfera de uma maneira espetacular, no Brasil e em todo o mundo. É claro que vai haver problemas. E o mais direto deles, o que mais nós estamos sentindo agora, concurseiro, concurseira, veja lá, é justamente H2O. Olha essa informação aqui para você registrar. Volume de água por dia. Você não sabia disso, né? Com certeza. Eu sempre falo esse dado para os meus alunos. Transpiração da floresta, 5,5 milhões, ok? 25 trilhões de litros por dia a floresta amazônica transpira. Sabe quanto o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, joga no oceano por dia? 3 trilhões a menos, apenas 17 trilhões de litros de água o rio Amazonas joga no oceano. Aquele mar que nós vemos desaguar, aquela foz mista, parte onde que tem a ilha de Marajó, que é uma ilha mista, parte com sedimentos vindo que o rio deposita e parte que o mar trouxe, essa foz fantástica de centenas de quilômetros aí em alguns pontos, dezenas de quilômetros em alguns pontos, joga apenas 17 trilhões de litros de água, o maior rio do mundo. E já a floresta joga 20 trilhões. Nós não podemos ficar sem esta quantidade de água. O ser humano não pode abdicar disso de jeito nenhum. Por quê? Olha aqui os efeitos, veja lá comigo na continuação do infográfico. Isso vai provocar degelo no hemisfério norte, tá? Vai provocar sério degelo. Ó, entre 1800, ok? Veja aí, entre 1800, ok? Lembre-se que em torno de 1800, o mundo tinha apenas 1,2 bilhão de habitantes, quando tinha se concretizado a Revolução Industrial. Subiu 0,85 a temperatura no planeta. 0,85. 1,2 bilhões de habitantes, ok? Agora que nós estamos com mais ou menos 7,2 bilhões de habitantes, o risco de elevar a nossa temperatura até 2100 de entre 2,6 e 4,8 graus. 4,8 é absurdo se isso vier a acontecer. As mudanças serão drásticas em termos de oceano e também em termos de agricultura e, é claro, da vida do planeta. Veja lá comigo a continuação do infográfico disso que eu estou falando para você. Olha ali. Entre 1901 e 2010, 0,19 centímetros houve o aumento do oceano. E o que vai acontecer até 2100? Num cenário brando vai parar aqui, certo? O que já vai ser assustador. Mas num cenário provável, na situação que nós estamos, 0,82. Significa que nós temos, por exemplo, degelo no Ártico, não só no Ártico, também pode ter degelo na Antártica e assim sucessivamente, provocando mudanças drásticas na estrutura, na organização da agricultura, automaticamente na minha alimentação, na sua alimentação, e o planeta pode ter conflitos seríssimos daqui em diante. Então, vale a pena ficar atento com os dados do IPCC. Não sou eu que estou falando, esses dados, com praticamente 95% de chance de serem verdades. Gostaria muito que não fosse,
Mas na dúvida, temos que tomar uma atitude séria. Normalmente, os governantes, se não forem pressionados, e aí, concurseiro, concurseira, não é o presidente da República, a presidente da República, são senadores, deputados estaduais, deputados federais, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, as pessoas mais próximas a nós que precisam serem cobradas por meio de uma mensagem que você vai enviar, uma mensagem eletrônica, um WhatsApp, entrar lá no Facebook desse senador e comentar, cobrar qual é a lei que ele está fazendo, que ele está trabalhando para que as questões climáticas não se agravem em nosso planeta. Fechamos aqui mais este encontro. Vejo você na próxima. Grande abraço, bons estudos, até lá.